Quero aqui saudar a cada um com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, nesse dia, nesta hora, eu gostaria de estar aqui fazendo uma meditação na segunda praga que foi enviada ao Egito, que é as pragas das rãs ou sapos. Cada Bíblia tem uma versão. Amados, e que está registrado lá em Êxodo, no capítulo 8, do 1 ao 15. Amados, algo me chamou a atenção nessa praga, pois aqui relata ali que foram enviadas ali as pragas, as rãs invadiram ali aquela terra do Egito. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre o que aconteceu naquela época, mas o sapo, a rã, qual o significado para os dias atuais? O que o Senhor pode falar conosco através deste ser, desse animal? Amados, rã ou sapo é um animal que ele pertence à classe de anfíbios. E o que significa a palavra anfíbios? A palavra anfíbio vem do grego, anf significa ambos e bio significa vida. Portanto, o significado dessa palavra é ambas vidas ou ambos meios. Então, qual é a característica desse tipo de animal? Esses animais têm uma característica porque eles podem viver tanto dentro d'água como fora uma vida terrestre. Eles têm duas vidas, ele tem uma vida aquática e uma vida terrestre. Portanto, por isso eles são conhecidos, por ele ter dois ciclos de vida. E algo me chama a atenção, meditando sobre essa característica, porque nos dias de hoje, o que mais tem, amados, dentro da casa do Senhor, infelizmente, isso em geral, pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas que têm duas identidades. Tem uma identidade dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, diante dos irmãos, diante do pastor, diante dos obreiros, mas lá diante da sociedade, diante da sua família, diante do seu trabalho, ele tem outra identidade. Na igreja, ele é espiritual, ele ora, ele prega, ele fala do amor de Jesus. Mas, quando ele sai fora da igreja, a vida ali, ele tem vergonha de anunciar o evangelho. Ele tem vergonha de dizer para os que estão ali trabalhando, estão com ele ali no seu trabalho, no seu decorrer, no seu ciclo de amizade. Ele tem vergonha de que os outros venham reconhecer que ele serve a Deus. E o Senhor nos diz que lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 24 e 26, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhar diante dele, quando vier em glória e na glória do Pai, a dos santos anjos. Amados, aqui o Senhor é bem claro: se alguém se envergonhar de mim, e aqui também fala, porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro, do que adianta ganhar riquezas, do que adianta ganhar, ter uma bonança, mas se perder a sua alma. Amados, e nós podemos observar dentro da palavra do Senhor, nós temos um exemplo de um discípulo, que ele é mencionado apenas uma vez, como discípulo, que no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 38, é mencionado de José de Arimateia. José de Arimateia, ele é mencionado aqui como discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus. Em oculto, ele servia a Jesus, ele acompanhava Jesus, mas em oculto. Por quê? Porque ele era uma pessoa de referência na cidade. O nome dele era José. Ele era conhecido de Arimateia devido à cidade que ele vivia. Por isso ele levava esse nome. Mas ele era um homem dedicado ao comércio e tinha
uma boa fama, e ele fazia parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era um colégio dos mais altos magistrados do povo judeu. Então, assim, ele era uma pessoa popular, ele era uma pessoa que vivia ali na sociedade. Então, por medo dos judeus, ele servia o Senhor, ele acompanhava Jesus em oculto. E o Senhor Jesus, ele não nos chamou para que nós viemos viver em oculto, viemos ter uma vida em secreto. O Senhor Jesus nos chamou para ser luz, para ser o sal da terra, para nós temperarmos, para nós brilharmos por onde nós passarmos. Não adianta nós sermos crentes apenas dentro da igreja. Precisamos ser crentes também lá fora. Precisamos estar mostrando, manifestando a luz do Senhor diante da sociedade, diante daquelas pessoas que estão carentes, que estão sedentas de Jesus. É no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, diante das nossas famílias, é no nosso andar, dentro de um ônibus, dentro de qualquer lugar. Precisamos estar demonstrando essa luz a que nós servimos, que é o Senhor Jesus Cristo. Não podemos ter duas identidades. Aquele que procura ter duas identidades, aquele que nega o Senhor Jesus diante da sociedade, o Senhor Jesus também um dia vai nos negar. Amado, o Senhor quer que nós venhamos fazer a diferença. O Senhor não nos quer que nós viemos viver duas identidades, ou somos crentes ou não somos. Não podemos ser esse tipo de crentes que tem duas vidas, crentes que agem, que têm atitudes referentes a de um sapo. Sapo, ele pode viver tanto dentro d'água como na terra. E o Senhor Jesus, ele não quer que nós agimos dessa maneira. O Senhor Jesus, ele derramou seu sangue lá na cruz, ele morreu, teve um sacrifício, porque é por nos amar, por amar a mim, por nos amar a humanidade. E ele quer que nós viemos estar proclamando, e a melhor maneira de nós proclamarmos o Evangelho é assumirmos a nossa identidade de cristão, aonde quer que nós estejamos, mas que nós temos que servir e a nossa identidade, nós temos que deixar a nossa identidade de cristão transparecer. Precisamos deixar que a nossa identidade seja manifesta para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Não é o nosso nome que tem que ser glorificado, não é o nosso nome que tem que ser maior, mas sim o nome do Senhor Jesus Cristo que tem que ser maior nas nossas vidas. Amados, porque hoje nós temos esse direito de conhecermos a palavra do Senhor. Não seja egoísta, seja contribuinte para o Evangelho. Pregue a palavra do Senhor, seja cristão. Dê um testemunho de crente, demonstra para cada um, diante da sociedade, que você ama o Senhor, demonstra diante da sociedade, faça o amor de Cristo transparecer diante das pessoas, porque é o seu testemunho que vai cativar, é o seu testemunho que vai fazer elas se render à presença do Senhor. O Senhor não quer palavras, o Senhor quer atitudes. Não adianta nós abrirmos a boca, falar que amamos o Senhor, se nós negamos Ele diante da sociedade, se nós negamos Ele diante no nosso trabalho, se nós negamos Ele diante da nossa família. Temos que falarmos e ter atitude, temos que demonstrar o nosso amor diante das pessoas, diante da sociedade. Pouco importa o que os outros vão pensar, o que importa é a nossa salvação, é a nossa vida com o Senhor, porque as coisas estão acontecendo, os dias atuais estão se anunciando a vinda do Senhor. E não podemos deixar que nada venha ofuscar a nossa salvação. Não podemos negar o Senhor a Jesus agora, porque no dia de amanhã Ele pode te negar. Então, amados, pense, eu não sei se você tem agido dessa maneira, eu não sei como é a sua identidade, mas tem uma identidade de Cristo, uma identidade única, uma identidade dentro da igreja e a mesma identidade também diante da sociedade, diante das pessoas. Faça o nome do Senhor Jesus resplandecer diante da sociedade. Demonstre o amor do Senhor Jesus Cristo para os que estão no seu trabalho, ao seu redor. E eu quero aqui saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.